através do PARS e do Programa Operacional de Potencial Humano, foram aprovados 841 novos equipamentos em todo o país. Eu já nem falo no período que antecedeu a nossa democracia, porque a proteção social era quase nula. Mas na história da nossa democracia nunca houve um programa que construísse tantos equipamentos sociais de forma tão massiva e tão estruturada e tão planeada, porque foram feitos de acordo com as necessidades, seguindo as cartas sociais que já existem para cada concelho. Se forem, por exemplo, à página da Segurança Social, poderão consultar a carta social da vossa freguesia, do vosso concelho ou do vosso distrito. É uma questão de irem e de perderem um bocadinho. Às vezes vamos à internet para tantas outras coisas. Aproveitem um dia e consultem a carta social, porque é muito interessante verem as taxas de cobertura na vossa freguesia ou no vosso concelho. Nós achamos sempre que temos pouco. É bom que vejamos antes do PARS, depois do PARS, porque eu falo-vos destes 841 equipamentos sociais, muitos já estão concluídos, outros estão ainda em construção. Portanto, isto resulta de uma parceria entre as IPSS, a Segurança Social e também, de certa forma, as autarquias. Destes 841 novos equipamentos, resultaram, ou irão resultar no final, cerca de 49.400 novos lugares para a terceira idade, para os idosos, para a infância e para as pessoas com deficiência. Construímos cerca de 400 creches, aumentámos em 18 mil o número de lugares em creches. A meta de Barcelona, definida pelos parceiros europeus, era de 33%. Nós, com o PARS e com o POPH, vamos ultrapassar em muito os 33%, vamos chegar aos 36,4%. Os equipamentos criados para as pessoas com deficiência acabaram por exceder aquelas que são as nossas próprias expectativas, porque há pouco, quando vos falei do aumento da esperança média de vida, e hoje é uma realidade ainda mais sentida para as pessoas com deficiência, que antes faleciam por volta, enfim, na segunda década de vida, hoje chegam aos 50, 60, 70 anos. Ainda bem que assim é. É sinal que vivemos num país moderno e civilizado, um país que olha pelos seus concidadãos, mas também, aumentando a esperança de vida para as pessoas com deficiência, aumentam as dores de cabeça para os pais, que vivem naquela incerteza durante mais anos: o que é que vai ser do meu filho um dia quando eu fechar os olhos. E por isso nós, no início da legislatura, tínhamos definido um aumento de 10% nos lugares nos lugares ocupacionais. Não aumentámos 10%, mas 33%. Tínhamos definido 15% de aumento nos lugares residenciais. Não aumentámos 15%, mas 89%. E tínhamos previsto um aumento de 35% no serviço de apoio domiciliário. Com o PARS e com o POPH não serão estes 30%, mas 153%. Portanto, nós acabámos por ceder aquelas que eram as metas que tínhamos lançado no início da legislatura anterior, porque a realidade social é dinâmica e nós temos que fazer leituras permanentes, avaliações permanentes, e por isso mesmo temos que nos adaptar àquelas que são as realidades. Quando vos falo em equipamentos sociais, refiro-vos também que foram criados em todo o país mais de 25 mil lugares para as pessoas mais velhas, para os idosos. No distrito de Santarém foram criadas 45 construções de raiz, muitas já estão concluídas, algumas estão em construção. Dessas 45 construções resultaram 76 respostas sociais. Temos um aumento da capacidade instalada no distrito de Santarém para as creches de 9,3%, para os idosos de 18% e para as pessoas com deficiência de 23%. E quando vos falo de aumento da capacidade instalada, falo-vos, obviamente, no aumento da qualidade das respostas e na intransigência que nós temos que ter com respostas de menos qualidade. Se nós exigimos aos contribuintes rigor, também temos que exigir aos serviços que são financiados pelo dinheiro dos nossos impostos. Tem que ser, obviamente, feito num permanente clima de diálogo. Não se pode dizer a uma instituição: isto não está bem, amanhã vamos fechar. Não é assim que se faz, não foi assim que fizemos durante estes 6 anos, mas num diálogo construtivo, apoiando muitas vezes as intervenções e mostrando aqueles que são os caminhos para servir melhor os utentes
e para servir melhor as famílias. Portanto, rigor e qualidade nas respostas sociais. Este aumento da rede de equipamentos sociais trouxe indiretamente algo que nós geralmente também achamos que não é importante, mas que foi a criação de postos de trabalho. O setor social, o terceiro setor, gera muitos postos de trabalho. E reparem, quando falo em postos de trabalho, falo aqui a dois níveis. A um, de jovens licenciados, que muitas vezes saíram das suas terras para fazer as suas licenciaturas e podem assim regressar às suas terras porque têm emprego qualificado, técnicos superiores nas diferentes áreas sociais. Mas falo também numa faixa etária que tem um rosto, que é feminina e que anda entre os 30% e os 50%, geralmente em situação de desemprego prolongado, desemprego de longa duração e que é absorvida pelo terceiro setor, nestes equipamentos sociais. A nível nacional, com o Programa Paz e com o Programa Operacional Potencial Humano, foram criados cerca de 15 mil postos de trabalho. Com os equipamentos sociais no Distrito de Santarém, criámos 702 postos de trabalho. Há pouco falamos também na despesa com a cooperação, nos tais 3,4 milhões de euros diários que nós transferimos para as IPSS. Este número é tão grande, é tão absurdo, que nós, se calhar, continuamos a achar que não nos diz nada. Mas deixem-me dar-vos aqui alguns indicadores. Já vos disse que isto se chama o sistema de cooperação. Os acordos de cooperação com as IPSS tiveram um aumento muito significativo, passaram de 929 milhões de euros de 2004 para 1.251 milhões de euros em 2010. Tiveram aqui um aumento mesmo muito significativo. E como é que eu vos posso transmitir isto? Por exemplo, uma família que tenha um dependente com deficiência. Numa resposta social, residencial e ocupacional, a Segurança Social paga por mês para apoiar esta família, através da IPSS, mais de 1.400 euros. Portanto, vejam. Agora pensem numa coisa. Eu faço muitas vezes este exercício. Imaginem uma família com deficiência, imaginem alguém que já não está na sua idade ativa, que trabalhou no campo. E a nossa realidade no país nivela-se muito por esta realidade, vos vou dizer, ou por estas circunstâncias que vos vou relatar. Portanto, uma família que trabalhou no campo, tem hoje uma pensão agrícola equiparada, já no regime geral, mas que tem um filho com deficiência, numa resposta residencial e ocupacional. A Segurança Social paga por este dependente desta família 1.400 euros. Agora reparem, esta família tem a sua pensão, provavelmente até pode ter um complemento solidário para idosos, mas vai ao médico, vai ao hospital, vai ao centro de saúde e tem, de novo, o Estado a comparticipar. Vai à escola. Enfim, estou a falar-vos nestes serviços mais básicos. A minha pergunta é, porque se coloca hoje tanto esta questão, esta família teve uma carreira contributiva muito baixa, descontou pelo mínimo dos mínimos dos mínimos. Tem um dependente com deficiência. Este dependente deve voltar para casa, para as condições que tinha. Nós temos a obrigação de ser solidários uns com os outros e de podermos usar aquela que é a nossa carreira contributiva para ser solidários com estas famílias. É isto que muitas vezes se levanta e que deve estar presente nas nossas reflexões. Só para fechar este capítulo da cooperação, para o Distrito de Santarém, em 2010, a cooperação foi de 60 milhões de euros. Transferências indiretas para as famílias através das IPSS. Nunca se contabiliza, mas é tão importante, porque se um dia não existir, nós então vamos ver como nos faz falta e como é significativo. Fechemos este capítulo, passemos rapidamente por outro tipo de políticas sociais, por exemplo, por crianças e jovens em risco. Nós temos hoje 37% menos crianças nas instituições do que tínhamos em 2005. Aliás, deixem-me dizer-vos uma coisa que não para de me surpreender. Digo muitas vezes para mim mesma que é para, enfim, para interiorizar também algo que é importante, que é o nosso trabalho, mas que também são as lacunas de um Estado que se diz moderno.
Pela primeira vez, o Estado português contou e contabilizou, contou e caracterizou as suas crianças em acolhimento nas instituições no ano de 2006. Pela primeira vez, o Estado português conta e caracteriza as crianças nas instituições, que tem nas instituições em 2006. A partir daí foi possível fazer um trabalho com cada uma delas para regressarem às famílias, se assim fosse o caso, porque se tinha quebrado os laços com as famílias há muito tempo, ou para achar para aquela criança ou para aquele jovem o melhor projeto de vida.